aula a gente vai ver o conceito de subespaço vetorial, aplicações, exemplos, o teste do vetor nulo. Nessa aula de hoje nós veremos subespaços vetoriais. Vimos na última aula espaços vetoriais, fizemos exemplo com o espaço Rn, mostramos que o Rn é um espaço vetorial, é um conjunto, que ele é fechado com relação à adição e multiplicação por escalar. Mostramos aquelas 8 propriedades que são verdadeiras, né, com relação à adição e com relação à multiplicação por escalar. Hoje nós vamos ver subespaço vetorial. O subespaço vetorial ele já não tem uma exigência tão grande com relação a ter que mostrar aqueles 8 axiomas. Porque o subespaço vetorial ele já é um subconjunto de um espaço vetorial. Então, se você tem um subconjunto de um espaço vetorial, você já considera que todas aquelas propriedades elas são válidas dentro do espaço vetorial. E aí, elas também vão ser válidas dentro desse subconjunto. Porém, somente se esse subconjunto ele for fechado com relação à adição e multiplicação por escalar. Porque todas as 8 propriedades que foram apresentadas, se você pegar elementos desse subconjunto de um espaço vetorial, esses elementos eles vão ser associativos, vão ser comutativos, vai ter o elemento neutro, o elemento dentro desse espaço vetorial. E aí o que a gente quer verificar é se esses 8 axiomas eles também são válidos dentro desse subconjunto, se tornando um subespaço vetorial. Só que para a gente verificar isso, nós não precisamos verificar os 8 axiomas que foram apresentados. Basta a gente fazer a verificação de fechamento com relação à adição e a multiplicação por escalar. Porque se ele é fechado com relação à adição, a gente já sabe que é comutativo, é associativo, porque isso tudo já foi mostrado no espaço vetorial. O mesmo vale aqui para multiplicação por escalar. Se for fechado com relação à multiplicação por escalar, então a gente sabe que aqueles 4 axiomas da multiplicação por escalar, eles também são válidos dentro desse subconjunto. Bom, então o que nós temos que verificar são as 2 propriedades de fechamento. Então, só para a gente poder fazer a leitura aqui da definição, então se você tem um subespaço vetorial, que aqui a gente vai chamar de V, sobre um corpo K, que no nosso caso, naquela aula, a gente falou que a gente vai trabalhar com os números reais. Não quer dizer que esse corpo K sempre é um número real, é o conjunto dos números reais, tá? Mas no nosso caso vai ser. E vamos ter o costume de chamar o subespaço vetorial de W. Vai ser uma das letras mais utilizadas, né? Então, se W é um subconjunto não vazio desse espaço vetorial V, tá? Ou seja, W está contido em V, o W ele vai ser chamado de subespaço vetorial se dados elementos U e V pertencente a W e um escalar K, que no nosso caso aqui pertence aos reais, a propriedade de fechamento da adição é válida e a propriedade de fechamento da multiplicação por escalar, ela também é válida. Se a gente consegue mostrar isso, a gente está mostrando que esse subconjunto é um subespaço vetorial de V. Vamos fazer o primeiro exemplo aqui, bem simples. A reta no R2, que passa pela origem, é um subespaço vetorial. Vamos pegar aqui a equação da reta, a forma paramétrica que a gente conhece. A gente tem que x é igual a um x0 vezes t, né? E y é igual a y0 vezes t. Esse t aqui é um número real. Essa é a equação paramétrica da reta que a gente conhece. Essa equação paramétrica, a gente pode fazer uma representação dela mais genérica em termos de notação vetorial, como a gente já viu em aulas anteriores. Então, utilizando a notação aqui do espaço vetorial que a gente tem utilizado, né? Se eu fizer t igual a k, uma notação vetorial que a gente teria para essa reta seria u igual a kv. Tá? Aqui v seria o par ordenado xy, que é a mesma coisa aqui. Esse xy aqui seria nosso x0 e y0 aqui, por exemplo. Daqui, se a gente escreve isso aqui numa notação matricial,
ou vetorial, no caso. A gente tem isso aqui, ó, T, que multiplica o vetor x0, y0, e aí, se nós chamamos esse vetor aqui de U, esse vetor aqui de V, K igual a T, a gente chega nessa anotação aqui que nós acabamos de escrever. Então, para que eu escrevi isso? Eu quero escrever isso aqui em forma de um conjunto. Então, eu vou dizer que W é o conjunto que contém todos os pares ordenados desse tipo aqui, do tipo KX, KY, tal que K, X e Y aqui são números reais. Então, esse conjunto é a minha reta. São 3 formas diferentes de eu representar a equação dessa reta. Forma paramétrica, forma vetorial e a forma de um conjunto. Agora a questão é, se eu pegar elementos desse conjunto W e somar, será que eles vão manter essa forma aqui? Vamos verificar. Então, sejam U igual KX1, KY1 e V igual KX2 e KY2 elementos de W. Como I e V pertencem a W, a gente pode prestar atenção aqui que eles têm a mesma forma de como foi definido aqui no conjunto. Agora, se eu somar U mais W mais V, eu vou estar somando então os vetores KX1, KY1 mais os vetores KX2, KY2. Somando seus elementos correspondentes, eu vou ter KX1 mais KX2, KY1 mais KY2. E aí, colocando na evidência ali o K, a gente vai ter K que multiplica X1 mais X2, K que multiplica Y1 mais Y2. E nós temos então aqui, ó, os elementos da mesma forma que aparece aqui no nosso conjunto. K que multiplica a componente e K que multiplica a segunda componente. K que multiplica aqui a primeira componente e K que multiplica aqui a segunda componente. Então aqui a propriedade do fechamento ela é válida com relação à adição. Então, com essa demonstração, a gente pode dizer que U mais V pertence a W. Agora, vamos verificar aqui a multiplicação por escalar. Então, sejam K1 e K2 números escalares reais e U pertencente a W, ou seja, U é da forma K1, X, K1, Y. Eu quero verificar se K2 vezes U pertence a W. K2U pertence a W? Essa é a resposta. Bom, vamos fazer a multiplicação. K2U vai ser igual a K2 que multiplica o vetor K1x, K1y, que são escalares. E aí, fazendo a multiplicação por escalar, bem simples aqui, né? Aqui a gente vai ter um K2 que multiplica K1x, K1y, K2 que multiplica K1y. Fazendo associação, isso aqui você vai ter, ó, K1 que multiplica K2x, K1 que multiplica K2y. E aí você tem que esse último vetor, ele é exatamente da forma lá do nosso conjunto. Então, portanto, K2U, ele pertence a W. E temos que o conjunto das retas, tá? Logo, o conjunto das retas no R2 que passa pela origem, ele é um subespaço do R2. Nós vamos fazer aqui no GeoGebra uma reta qualquer aqui. Vou botar uma que passa pela origem aqui, ok? E aí a gente vai ter aqui que o U já está ali, né? Que eu botei V é igual T vezes U, por exemplo, ó. Essa reta aqui. Essa reta, nosso vetor diretor aqui. Qualquer elemento sobre esse conjunto, que é a reta, vai ser o quê? Vai ser um vetor sobre a própria reta. Então, se nós pegarmos, somar 2 vetores sobre a própria reta, o resultado vai continuar estando sobre a reta. Vou botar aqui, ó, 1 é igual a 2, vou botar aqui igual a menos 2 vezes U. Vou botar vezes U ali, que é a nossa base, ó. Tem que sempre mudar a cor aqui, senão vai dar azul. Ó, então esse aqui é o U2. 1. Vou botar aqui, já tem o U lá. Se eu fizer U mais o 1, aqui, o resultado está aqui. Esse vetor preto. Vou botar aqui outra cor também, o amarelo.
E a gente vê aqui, ó, a soma em cima da reta. Ou seja, eu peguei esse vetor aqui, U em vermelho, U em azul, somei, vai estar em cima da reta, como foi demonstrado lá, algebricamente. Ou seja, qualquer dos vetores que eu pegar aqui, essa soma vai estar sobre a reta. Agora, outra pergunta é, será que se eu tiver uma reta no R2 que não passe pela origem, ela é um subespaço do R2? Vamos responder já já. Nós vimos que uma reta do R2 que passa pela origem é um subespaço do R2. Uma reta do R2 que não passa pela origem, será que ela é um subespaço do R2? Vamos fazer lá no GeoGebra primeiro e depois a gente faz geometricamente. Então aqui no GeoGebra nós temos aqui um vetor diretor. Eu vou marcar um ponto fora da origem. Vou pegar um ponto aqui, 2, 3, fora da origem desse ponto, e vou construir aqui uma reta, chama aqui de V igual a T que multiplica U mais esse ponto fora da origem. Ó, a reta está aqui em preto, o ponto está aqui. Vamos pegar aqui, deixa eu ver se eu consigo aumentar isso, o tamanho do ponto. Isso, melhorou. Então nós temos aqui, ó, tá vendo? O que é que acontece? Eu vou pegar 2 pontos agora sobre essa reta. Tá? Então, pegando aqui 2 pontos sobre essa reta, nós vamos ter, vamos lá, o 2 vai ser igual. Tá? Então eu vou pegar assim, é igual a U, menos 2 vezes, é igual a menos 2 vezes U, mais A. Peguei um, fiz T igual a menos 2, então bateu ali, eu vou botar depois de outra cor. E o 3 vai ser igual a 2U mais A. E vamos mudar essa cor aqui, ó. Vou botar um rosa aqui, botar aqui outro aqui também rosa, fechar, vamos arrastar isso. Então nós temos aqui, ó, 2 vetores aqui que estão exatamente sobre a reta. Nós vimos lá no primeiro exemplo, a reta que passa pela origem, quando eu somo esses 2 vetores, o resultado está em cima da reta. Agora se eu somar aqui, ó, o 2 mais o 3, e nós temos aqui, ó, a soma, tá vendo? Fora da reta. Então, geometricamente, já consegue enxergar isso, né? Por que isso? É um simples caso que, como os elementos aqui são vetores sobre essa reta, né? A gente tem aqui a nossa regrinha do paralelepípedo do vetor, se a gente quiser, né, desenhar isso aqui na mão. Bom, mas se você tem um vetor aqui, outro aqui, quando você somar, essa soma ela vai dar fora, né? Quando está em cima da origem, não. Todos eles têm a mesma direção, todos os vetores da reta têm a mesma direção. Aqui não, ó, esse vetor aqui, o ponto que bate em cima da reta, o vetor aqui vai tem uma direção. Aqui, ó, tem outra direção. Obviamente, quando você fizer a soma, a direção vai ser outra. Então aqui a gente já tem uma contraprova. A reta que não passa pela origem do R2, ela não é um subespaço vetorial. Então agora a gente vai ver ali algebricamente como que isso funciona, né? Aqui no R2, nós vamos ter retas, né, do tipo, se a gente escrever aqui as retas paramétricas, tá? Nós vamos ter uma equação desse tipo, onde esse cara aqui é um ponto fora, aquele ponto fora da origem por onde a reta passa, a gente chama de ponto A. Aqui é o vetor diretor, que lá a gente definiu de U, aqui é V. E aí você tem essa equação matricial, né? Ou em termos de conjunto, o nosso conjunto W, ele vai ser formado pelos pares ordenados Kx, vou chamar aqui de A, em vez de botar X1, vou botar A. Aqui vai ser KY, eu vou chamar aqui de B, em vez de chamar de Y1, tal que você tem aqui A, B, X e Y, números reais. E aí a questão é só a gente mostrar, né, que a gente já vai ver aqui que a adição ela não é fechada. Que a multiplicação por escalar também não é, mas a adição a gente já sabe que ela não é fechada. Então sejam aqui U e V pertencente a W. O que isso significa? Significa que eu vou ter 2 vetores, que aqui eu vou chamar de K1, X mais A. Aqui vai ter um K2 e aqui vai ter um K1 Y mais B. E V também vai ser da forma onde eu vou ter um K2 X mais A e aqui eu vou ter um K2Y mais B.
A gente presta atenção aqui, ó. Esse cara aqui é constante, ele não muda. Por que ele não muda? Porque ele é o ponto A por onde a reta passa. Então esse cara aqui, ele não muda nunca, tá? É aquele ponto por onde a reta passa. Agora o K não, o K pode ser qualquer um. Então, para cada ponto o K vai ser diferente, igual a gente fez lá no GeoGebra. Okay? E aí vamos somar isso aqui, o mais V. Então o mais V vai ser K1x mais A, K1y mais B, mais K2x mais A, K2y mais B. Isso aqui somado, a gente vai ter aqui ó, K1x mais A mais K2x mais A, K1y mais B, mais K2y mais B. E aí, colocando evidência, a gente vai ter aqui ó, K1 mais K2, que multiplica x, mais 2A. Aqui K1 mais K2, que multiplica y, mais 2B. Então, a gente presta atenção aqui que o elemento ele não é exatamente o mesmo lá, né? Porque nessa reta aqui, ela passa pelo ponto A, que tem coordenadas A e B. E o resultado da soma, ela deu um ponto aqui 2A, que não é a mesma coisa. Então aqui, esse ponto, ele está totalmente fora da reta. Tá? Logo, a gente pode concluir, vou botar aqui de amarelo, e esse conjunto W ali que a gente definiu, ou a reta que não passa pela origem, ela não é um subespaço. Ele não é um subespaço do R2. E daqui, a gente já pode tirar uma forma de avaliar se um conjunto ele não é um subespaço do subespaço vetorial. Então, uma forma de você verificar que um conjunto não é um subespaço vetorial é fazer o teste do vetor nulo. Por exemplo, vamos botar aqui o conjunto W, que nós temos ali, que é aquele conjunto da reta que não passa pela origem, né? Então, a gente tem o conjunto de Kx mais A, Ky mais B, onde K, X, Y, A, B são números reais. E o teste do vetor nulo é o quê? Que aplicado o vetor nulo no conjunto, o resultado tem que dar o próprio vetor nulo. Então, seja o vetor nulo 0, 0, se eu aplicar aqui, ó, K, que multiplica 0 mais A, K que multiplica 0 mais B, isso aqui vai dar AB, que é diferente do vetor nulo. Então, com isso, como o teste do vetor nulo falhou, você garante que W não é um subespaço do R2. Porém, o teste do vetor nulo não garante nada com relação a ser um subespaço vetorial. Ou seja, se eu aplicar o vetor nulo e aqui der o vetor nulo, você tem que mostrar que também é fechado com relação à adição e multiplicação por escalar. Esse teste ele só é válido para mostrar que não é um subespaço, é como se fosse uma conta-prova. Você não precisa fazer as outras duas demonstrações.